Muito bem, vamos então à terceira aula de grego. Só relembrando, nós já aprendemos sobre o alfa, né? Já aprendemos sobre a letrinha alfa, sobre o beta, ou o beta, como queiram, gama, delta e o epsilon, aquelas 5 primeiras letras. Depois nós vimos sobre o zeta, o eta, theta, iota, o kappa e o lambda. Então foram 5 letras, depois vimos mais 6 letras e por fim nós vimos o mi, o ni, o xi, o ômicron e vimos o pi. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa e lambda, mi, ni, xi, ômicron e o pi. Muito bem. Agora nós vamos ver a sequência do alfabeto, as duas últimas partes. Nós vamos ver outra letrinha, que é o Rho. Olha que o Rho, ele parece com o P, mas na verdade ele é um Rho. Ele é um Rho. Isso é o maiúsculo dele. É o Rho minúsculo e o Rho maiúsculo. Se a gente fosse escrever o Rho, seria isso aqui, ó. Isso seria Rho. E é igual ao R, igual a um R, como se você fosse dizer rato, como se você fosse dizer réu, rei. Então, o Rho funciona como se fosse um R. Depois a gente vai ver o sigma. O sigma, ele, se a gente fosse escrever ele em grego, ele seria dessa forma. Sigma, né? O sigma, o iota, o gama, o mi e o alfa. Sigma. O maiúsculo dele é como se fosse um Ezinho, né? meio torto. E ele é transliterado como se fosse realmente um S, da palavra sim, da palavra senhor. Então, sigma se translitera em português como se fosse um S. A próxima letra que a gente vai ver é o tau. Ele parece um T, mas preste atenção que ele não tem a parte de cima, ele não passa. Então é o tau, o maiúsculo dele é igualzinho ao nosso T. E ele translitera como se fosse realmente um T, né? Se escreveria dessa forma, tai, porque o Y tem som de U e tem som de Y, é meio confuso essas letras aí. Então seria dessa forma aí, tau. E ele teria o som de telha, o som de tem. O som dele é bem firme, como se fosse realmente um T. A letra é o tau. Nossa próxima letra é o Y. Parece com um U e veja que o maiúsculo dele é bem parecido com o nosso Y. A tradução dele realmente é de Y, né? Tem aquele parecido com U ou com o I, a mistura entre I e U, como se fosse um U em alemão, um Y em alemão, coisa parecida. E o Y se escreveria dessa forma, Y, Y. Essa letrinha que você não conhece aí no meio, a gente vai ver ela daqui a pouquinho. Primeiro por aí é o Y. Depois do Y, a gente vai para a próxima letra, que é o Φ.
Fi minúsculo, o Fi maiúsculo, né? Esse é o Fi. Se escreveria dessa forma aí. Fi, ele é transliterado como um F, F de fel, de filho, de faca. Então tá aí o Fi. Depois nós vamos ter o Cri, né? Parece com o nosso X, principalmente o maiúsculo. E o Cri é como se fosse uma letra puxada da garganta, é uma letra gutural. Tá aí, ele é transliterado como se fosse um KS, ou um KR, Cri, um KH, alguma coisa puxado para isso aí. E se escreve com um Cri e um iota. E agora as duas últimas letras, que é aquela que eu falei agora, o Psi, que é exatamente essa letrinha aqui, ó. Minúsculo e o maiúsculo. Se escreve assim, ó, Psi. E ele é aquela letrinha que já está no português também, de psicologia. Ele é transliterado como se fosse um PS, né? Aí já tem a palavrinha que eu falei aí, psicologia, outra palavrinha com psi, é o psil. Psil é a mesma coisinha. E por fim, a última letra, que é o ômega. Ômega minúsculo, ômega maiúsculo. Seria escrito dessa forma, o ômega. Ômega. E é o O, não é o O, né? O é ômicron, ômega seria o, ômega, como se fosse o O com acento circunflexo, aquele O de olho, né? Ouvir. Então existe uma diferença no grego na hora de pronunciar essas letras. E só para a gente recapitular rapidamente todo o alfabeto, seria alfa, beta, gama, delta, gama, delta e epsilon, foi a primeira que a gente viu. Depois a gente viu zeta, eta, theta, iota, kappa e o lambda. Depois nós vimos mi, o ni, o xi, ômicron e o pi, ok? E por fim nós vimos hoje o rho, sigma, nós vimos o tau e o y. Nós vimos o fi, o cri, o psi e o ômega. Agora é bom observar algumas coisas curiosas. Isso aqui é o iota e nunca tem ponto. Então não confunda o iota com o lambda. Não é um som de L. Então, se eu tivesse escrito dessa forma, seria dei, e não del. Outra pronúncia interessante para se ver aí é o ni. Parece muito com o y, mas a base do ni é pontuada, como se fosse um V. Então, cuidado. Se, por exemplo, eu escrever isso aqui, ó, ni, y, ni, a pronúncia seria nin ou num, que significa em grego agora. Outra letrinha interessante para você tomar cuidado com ela é o rho. Ó, o rho parece muito com o nosso P. Então tem que ter cuidado, porque a palavra raro, por exemplo, ela seria assim, ó, raro. Cuidado, isso aí não é papo. Se eu quisesse escrever papo, tinha que ser com pi.
Então, papo seria dessa forma. Em cima aí está o raro. Então, se eu quisesse também escrever a palavra pay, a palavra pay seria dessa forma aqui, ó. Pay. Se eu escrevesse com um ro para se parecer um rei, na verdade aí está escrito ré e não rei. Então olhe que em cima é pei e não réu, nem rei. Ou se eu tentasse colocar dessa forma, não seria pei, porque é um pi ali no início. Outro detalhe também é o sigma, que se escreve dessa forma, mas quando for no final da palavra, ele se escreve como se fosse um S. É chamado sigma final. Então, se eu fosse escrever passar, seria assim, ó, passar. Mas se fosse passas, no lugar do ro, seria um S aí no final. E a gente já falou sobre ela, o tal, que nunca tem a perninha em cima, tem que ter muito cuidado. Existe dúvida a respeito da pronúncia certa de algumas letras. E se nós conseguíssemos fazer a pronúncia moderna, a gente ia ter muita dificuldade, porque várias letras, como o eta, o iota, o y, o ei ou iu, teriam praticamente a mesma pronúncia. Então, o importante é a gente entender que a gente precisa ler e escrever em grego. O mais, a gente só precisa gravar as palavras, ter um bom dicionário. Na próxima aula a gente vai ver vogais, consoantes e como ler palavras em português, mesmo sendo grego. Por exemplo, eu quero dizer a você, a aula está chegando ao fim. Então eu diria alfa, alfa, y, lambda, alfa, a aula. Agora eu vou falar está. Seria o epsilon, sigma, tal, alfa. Chegando ao fim, o que é que a gente usaria aí? Usaria um xi ou usaria um cri? Cri talvez fosse o mais próximo de se chegar aí a alguma coisa. Então seria che. Ó, a gente teria que usar aqui alguma coisa passando para ni, delta e ômicron, chegando. O al seria alfa e ômicron. E fim, o fi, o y e o mi. Ou podia usar aqui também um iota e um mi. Então, a aula está chegando ao fim. E você vai aprender aí um código secreto para começar a escrever em português, só que usando o alfabeto grego. Então você ensina aí a 2 ou 3 pessoas que você quer que tenham o seu convívio íntimo as letras do alfabeto grego e você pode falar com ele como se fosse um código secreto. Todo mundo vai ver e não sabe o que é que você está falando. Já fica aí a primeira dica.